Shalom a todos. Tema desta mensagem, essa drachá de Seudat Mashiach, é adentrando na generosidade de Hashem. Adentrando na generosidade do Eterno. Pai amado, em nome de Yeshua Mashiach, eleva diante do Senhor as nossas vidas, bendizendo o teu santo nome, Pai. Porque tu és bom, o Senhor é grande e generoso tu és, Pai. E Pai, o Senhor tem para que nós vivamos como o Senhor, Pai. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor ministre os corações neste dia e que através da tua Ruach HaKodesh haja compreensão e o entendimento, Pai, de que o Senhor deseja nos abençoar, nos fazer o bem, transformar, Pai, as situações em nossas vidas para o bem. Ajude-nos, Senhor, a sermos aqueles que têm o desejo de cumprir com a tua vontade em amor. Fale conosco, capacita a minha vida, Pai, a transmitir tudo que o Senhor tem para falar, para ministrar aos corações dos teus filhos neste dia. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja e assim seja. Adentrando na generosidade do Eterno. Irmãos, se nós fôssemos observar um sinônimo para a nossa sociedade atual, certamente ela seria definida pelo egoísmo. E isto não é um julgamento, irmãos. É um fato que nós temos visto sobre a terra. Hashem tem nos trazido palavra sobre palavra nesta casa de como devemos nos cuidar intensamente, irmãos, para não escorregarmos no egoísmo em nossas vidas. Mesmo, irmãos, a religiosidade pode fazer que nós nos vejamos como pessoas boas e até benfeitoras. Mas, irmãos, enquanto tiver em nossos lábios palavras críticas ou palavras sobre o que consideramos ser nossos direitos, palavras de acusações sobre outras pessoas ou más observações sobre o nosso próximo, intolerâncias, irmãos, sem sentido. E eu poderia ficar aqui, irmãos, trazendo uma longa lista de todas as poças nas quais nós podemos escorregar e literalmente cair nelas. Porque tudo isto, irmãos, vem para nossas vidas em forma de tentação. Na maior parte das vezes até nós nos fazendo, irmãos, compreender que nós somos vítimas de algo. Essa tentação vem sobre nós e nos faz pensar e acreditar que, puxa, coitado de mim. Por que tudo isso está acontecendo comigo? Por que nada dá certo? Eu sou vítima disto, eu sou vítima daquilo, eu sou vítima daquele ou daquela. Quando na verdade, irmãos, nós somos chamados para sermos agentes de mudança. Está em nossas mãos poder mudar a situação, junto com Hashem. Houve um período, irmãos, em que Hashem trabalhou e ajustou esta área em minha vida, ele disse para mim, o que você vai fazer para mudarmos essa situação, para mudarmos essa situação? Irmãos, eu tomei um choque quando eu ouvi isso. Mas de imediato eu busquei corrigir em mim o que estava precisando ser corrigido, ajustado, para que eu pudesse estar junto com ele, podendo acompanhar, podendo cooperar e não atrapalhar o bem que ele desejava, Hashem desejava realizar em mim e através de mim, trabalhando juntos. Irmãos, é maravilhoso você poder trabalhar e participar do que o Senhor tem para fazer, para realizar. Então, irmãos, seja qual for a situação, em qualquer instância nós devemos ter a constância de Romanos, capítulo 12, versículo 21, que está escrito assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você pode estar se perguntando ou já ter se perguntado, como eu vou vencer este mal? O texto está dizendo, não seja vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem, fazendo o bem.
você pode escolher. Você tem escolha. Você pode escolher o vitimismo, ou você pode escolher estar com Hashem, cumprir o seu chamado de mudar, transformar e vencer o mal com o bem, fazendo de fato o que é bom aos olhos do Senhor. Irmãos, nós servimos a um Elohim generoso. Ele é generoso, irmãos. Vejam as palavras do nosso pai Yaakov para o seu irmão Esav, ao lhe enviar os rebanhos de presente. Bereshit, Gênesis, capítulo 33, versículo 11, parte A. Olha o que Yaakov disse. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Hashem tem sido generoso para comigo e tenho fartura. A Ruach HaKodesh nos fala de uma forma, irmãos, muito triste, que embora tenhamos um Pai generoso, muitos entre nós não têm conseguido perceber essa generosidade. Irmãos, esta palavra não é minha. Não sou eu que estou dizendo isso. Estou vendo a parte da Ruach. A tristeza no coração do nosso Pai, de que embora Ele tenha sido generoso para com o povo dele, muitos entre o povo dele não estão reconhecendo a generosidade dele. E esta ministração vem sobre as nossas vidas para que nós jamais trilhemos o caminho dos ingratos e dos murmuradores que escolhem provocar Hashem em seus corações. Mas nós devemos escolher como salmista, seja qual for a situação, e ir contra qualquer raciocínio falaz, irmãos, que consiga nos levar para longe da verdade, que é sermos filhos de um Pai generoso. Em Salmos 116, 7 diz assim: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Irmãos, nós temos de despertar a nossa alma para a realidade de quem Hashem é e o que representa toda a sua obra em nossas vidas. Irmãos, eu não estou falando com vocês sobre uma teologia de prosperidade na qual sequer creio como se anuncia por aí, irmãos. Como se Hashem tivesse a obrigação, irmãos, o dever de fazer tudo o que nós pedimos como a filhos mimados. Mas eu posso dizer a vocês o que eu experimentei e o que eu tenho experimentado pessoalmente na minha própria vida. Eu não estou ministrando, irmãos, aqui para vocês hoje. O Eterno sabe por que eu estou aqui hoje trazendo esta palavra. E eu não estou trazendo algo da parte do Senhor sem propriedade, irmãos. Sem ter vivido. Eu sei, irmãos, o que é ser cooptado pela falta de percepção da generosidade divina. Porque eu segui desta forma, irmãos, por algum tempo. Graças ao Eterno, irmãos, que foi pouco tempo. Mas eu estive neste caminho, sem conseguir enxergar o bem e a generosidade de Hashem para comigo. Irmãos, foi pouco tempo, mas eu seguia olhando para o chão, irmãos. Eu caminhava olhando para baixo, quando eu deveria estar olhando, irmãos, para o alto. Para o alto. E eu não podia, irmãos, dessa forma, eu não tinha como adentrar a generosidade de Hashem. Porque eu não conseguia realmente ver o seu agir na minha vida. Eu tinha me tornado incapaz, inapto para ver, para compreender o que ele continuava fazendo, sempre cuidando de mim. Sempre cuidando, sempre sendo generoso comigo. Irmãos, eu sabia o que Yaakov tinha falado, que Hashem havia sido generoso para com ele. Generoso para com seu pai Yitzhak e para com Abraham também. Mas, irmãos, eu simplesmente não conseguia ver portas abertas diante da minha vida. Eu não conseguia. Embora eu tentasse. Irmãos, e ao passo que eu deixava de observar essa generosidade divina, eu também parei de ver os meus próprios dons e talentos.
você vai definhando, irmãos. Você pode estar lutando. Mas quando você se torna alguém capaz de ver como o Senhor é bom e o que Ele tem feito na nossa vida, na sua vida, você sem perceber, você vai definhando. E aconteceu isso comigo, irmãos. Eu não estava conseguindo enxergar meus próprios dons e talentos, aquilo que o Senhor tinha confiado na minha vida. Irmãos, e o Eterno, Ele sabe da verdade do que eu estou falando aqui com vocês hoje. Eu não nasci para o fracasso. E você também não nasceu para o fracasso. Você não nasceu para ser um fracassado, uma fracassada, alguém derrotado, alguém derrotada. Mas, irmãos, esta é a ministração que Aruach HaKodesh tem sobre a vida de cada um de nós hoje. Mas depende das nossas ações, depende das suas ações, de nos despertarmos, irmãos. Despertar a nossa alma, o nosso ser, o nosso interior, para essa verdade, irmãos, de nós agirmos, de nós nos permitir trabalhar junto com Hashem, de realizar junto com Ele, mudar, transformar toda a adversidade para o bem juntamente com Ele. Ainda, irmãos, que nós não saibamos por onde iniciar. Você pode não saber agora como eu vou mudar isso, como começar. Mas, irmão, certamente Hashem, Ele tem oportunidades para que nós entremos aonde Ele deseja que nós estejamos. Irmãos, o impressionante é que, para que eu adentrasse na generosidade divina, eu fui desafiado a ser generoso. Eu atravessei, irmãos, um duro momento quando se iniciou a pandemia, em 2020. E eu creio aqui que muitos dos irmãos que me ouvem passaram por algo similar também. Um momento muito duro, muito difícil, em todas as áreas praticamente da vida humana. E isso aconteceu comigo, irmãos. E eu tinha um sentimento de impotência, um sentimento de não conseguir realizar, um sentimento de imprevisibilidade, irmãos. Isso tomou conta, irmãos, da minha vida. E eu creio que isso aconteceu com muitas vidas também. É um sentimento, irmãos, terrível, aterrador. E o pior é que muitos de nós, irmãos, muitos de nós, literalmente enterramos os nossos sonhos, os projetos, os dons e os talentos do Senhor. E Hashem, Ele queria tratar muita coisa, irmãos, em minha vida. Ele iniciou pela minha relação com Ele. Irmãos, não foi fácil. E Ele iniciou pelo nosso relacionamento, com o relacionamento com Yeshua e o relacionamento com Aruach HaKodesh, o seu Espírito do Santo. Ele tratou, irmãos, da minha vida, tratou na minha família e também tratou no meu ministério. Foram momentos, irmãos, muito difíceis. Porque o Senhor, por mais que você esteja atravessando um momento duro, um momento difícil, um momento de dor para você, Ele te ama, Ele sabe a forma como trabalhar em você, mas Ele vai falar o que deve ser dito. Ele vai tratar o que deve ser tratado na sua vida. E se você tiver a coragem, mesmo nos piores momentos da sua vida, se você tiver coragem de abrir o seu coração e falar: Senhor, eu aceito o seu tratar, o seu trabalhar na minha vida, porque eu não quero ficar assim, eu não quero viver dessa forma. Se o teu coração realmente tiver um compromisso com o Senhor, por mais difícil que seja o trabalhar dele para você, Ele vai transformar o seu interior. Porque Ele fez isso em mim. Ele tem feito e Ele está fazendo. Porque eu tenho dito para o Senhor: Pai, eu quero mais. Eu desejo mais de Ti. Irmãos, é verdade que nós devemos ter responsabilidade com o que nós falamos. E eu tenho a consciência de quando eu falo isso, irmãos, podem haver momentos em que o Senhor vai mostrar para mim uma área
muito ruim e feia ainda que existe em mim. Eu tenho essa consciência. Mas eu e você, como eu estava dizendo, eu posso escolher ficar como uma vítima, fechar o meu coração e falar para ele, eu não quero que o Senhor mexa aqui. Ou permitir que ele trabalhe, abrir o coração, confiando que ele sabe o que é melhor, confiando que ele me fez e que ele vai continuar realizando e trabalhando para que eu me torne quem ele fez para que eu seja nesta terra. Então o Senhor tratou na minha vida durante um tempo. Esse tratamento, como eu disse para vocês, não foi fácil. E esse período, irmãos, eu estava dizendo há alguns dias para minha esposa, foi sem dúvida o mais difícil, o mais desafiador da minha existência nesta terra. Se você deseja realmente ter uma mudança de vida e permitir que Hashem o faça, como eu acabei de dizer, Ele certamente o fará. Irmãos, Ele me deu os olhos para ver, Ele me deu um coração para sentir, e foi no meio deste desafio, irmãos, desse trabalhar, no meio desta mudança, no meio de muitas lutas, que eu soube de uma pessoa, um irmão, que estava atravessando uma luta muito pior que a minha. E que para saldar as suas dívidas ele teria de arrumar um veículo que estava muito depreciado. E eu sabia que eu podia ajudá-lo. Irmãos, nós sempre podemos ajudar. Lembrem-se, eu estava atravessando um momento difícil em várias áreas da minha vida. E o Senhor tratando da minha vida. Mas essa informação chegou ao meu conhecimento da situação desta pessoa. Irmãos, é interessante quando a Ruach nos diz que há em nós o poder de fazer algo pelo outro. Você pode olhar para si e dizer, como assim? O que eu tenho? O que eu posso oferecer? O que há em minhas mãos para fazer? Senhor, olha para a minha situação. O Senhor não está me vendo? Ele está te vendo. Ele está te vendo melhor do que você mesmo. Me recordo, irmãos, do meu sogro e da minha sogra, que são, o Senhor os tornou, meu sogro e minha sogra, os líderes dessa congregação, deste ministério. E eu recordo deles perguntando para mim, o quanto ficaria? Qual seria o valor para realizar aquele trabalho de toda a repintura deste veículo? E irmãos, eu realmente tinha muita coisa para fazer ali, muita coisa para ser reparada naquele veículo. Era de fato muito trabalho. Mas eu fui, irmãos, convidado pela Ruach. O Senhor, Ele vai convidar você. Você vai ser convidado. Você pode ter sido desprezado, como nós somos ministrados neste Shabat pela manhã. Você pode ter sido rejeitado por pessoas. Mas o Senhor, Ele não faz isso. Ele ainda olha para você e diz, vamos trabalhar juntos? Vamos realizar juntos, sendo quem Ele é, irmãos. Ele diz, vamos realizar juntos. E eu recebi esse convite da Ruach, irmãos. E eu não imaginava, irmãos, eu não imaginava que eu estava tendo um ato, uma atitude, um comportamento como o Eterno. Realizando, estava sendo me dada a oportunidade, irmãos, de fazer e ser como Hashem, o que Ele faz, o que Ele é. Amoroso e generoso, irmãos. Eu não podia contribuir financeiramente. Eu gostaria de ter ajudado financeiramente. O Senhor sabe do meu coração. Mas eu tinha em minhas mãos o poder de aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. O talento que Ele confiou a mim.
de ajudar esse irmão no reparo desse veículo, irmãos. E eu nunca fiz aquilo, irmãos. Eu nunca realizei aquilo. O Senhor sabe disto. Eu nunca fiz, irmãos, aquilo com o desejo de ter algo em troca. Eu não queria receber nada em troca, irmãos. Eu não queria receber reconhecimento. Eu não queria que as pessoas ficassem sabendo do que eu tinha feito. Embora muitos ficaram. Mas, irmãos, eu não tinha, irmãos, como eu disse para vocês, posses, economias, recursos para ajudar essa família. Mas, irmãos, eu só queria que eles realmente fossem libertos, como o Senhor já estava me libertando. Eu já estava num processo. O Senhor já tinha realizado libertações em certas áreas na minha vida, inclusive financeiras. E eu só queria ajudá-los, irmãos. O desejo do meu coração era apenas esse, porque o Senhor, Ele vai olhar o seu coração. Ele vai contemplar o seu coração. Então, quando você se coloca numa posição de fazer, de imitar o Senhor, o que Ele é. Eu e você, irmãos, nós não temos a noção. Você não tem a noção da revolução que pode ocorrer na sua vida. Quando você toma uma decisão de fazer, de viver e ser quem o Senhor é, você não pode imaginar o que muda, o que transforma, o poder que há nisto sobre a sua vida. Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Preste atenção, irmãos, no que está dizendo o texto. Seja imitador do seu pai, como um filho amado. Você é amado dele. Ele ama você. E ele deixa para mim e para você, para nós o imitarmos. Para nós sermos como ele. Então eu não tinha noção, irmãos, de que eu estava realizando algo que ele faz, que ele é. Eu não tinha a menor ideia, irmãos, que eu estava sendo imitador de Hashem. Não tinha, de verdade. Eu jamais, irmãos, em minha vida, eu fui movido, irmãos, por uma força de ação. Todos aqui, irmãos, muitos se envolveram nessa situação. Não foi apenas eu, não fiz tudo sozinho. Muitas pessoas também se moveram para que nós pudéssemos reparar esse veículo. E, irmãos, cada vez que eu fazia algo por este meu irmão, era eu quem recebia, irmãos. E começou as coisas a mudar. E, irmãos, eu me lembro que tudo que eu podia fazer para ter uma vida em dignidade, para cuidar da minha família, tudo que estava em minhas mãos fazer, eu fiz. E eu não tive retorno. Mas, irmãos, quando o Senhor começou a fazer, e quando eu me coloquei na posição de ser generoso como o Senhor é, as coisas começaram a acontecer. E no decorrer do realizar desse trabalho, irmãos, a gente foi buscar, após o serviço de pintura, um tapeceiro. E eu fui, irmãos, em três tapeceiros, eu lembro disso. Eu fui no melhor, o primeiro que era considerado o melhor aqui na cidade. Não deu para ele fazer, ele me indicou uma outra pessoa que também era um ótimo tapeceiro. E ele falou, olha, eu não mexo mais com veículo, só mexo com tapeçaria de sofás e casas. E eu vou te indicar para um outro. E esta pessoa, irmãos, que também é um crente, sem me conhecer, a gente tinha acabado de se ver ali, nos apresentamos, e ele de imediato viu o trabalho, porque eu estava com o carro do meu irmão, e ele falou, olha, eu conheço pessoas que estão precisando do seu trabalho, que estão desesperadas, eles precisam. E ele me colocou em contato com essas pessoas, agências de carros, e eu comecei a prestar serviço para uma dessas agências.
Logo após isso, irmãos, um vizinho meu que também é um crente, o Senhor vai colocando as pessoas certas, irmãos, no nosso caminho. E Ele vai realizando quando você decide estender a mão para o seu próximo. Mesmo, vou repetir, que você olhe para você e diga: Senhor, você não está vendo a minha situação? Porque a gente pode pensar isso e se perguntar: poxa, e eu? E a gente é tentado, irmãos. Nós iniciamos dizendo sobre essa tentação. Eu e você somos tentados a ser egoístas. Imagina, o Senhor parece que não está vendo como é que eu estou. Eu estou mal conseguindo me levantar aqui. Eu vou cuidar da minha vida. E o Senhor cuida de todos. É assim que o mundo está, irmãos. E o Senhor começou a fazer as coisas. E as coisas começaram a acontecer. E aí um vizinho meu que já tinha comentado comigo de uma empresa a qual ele trabalhava, de caminhões, distribuidoras de alimentos para animais, ele já tinha falado comigo, já tinha falado com as pessoas responsáveis e ainda não tinha acontecido nada. Já fazia alguns meses. E quando eu estava realizando esse serviço no carro do meu irmão, um dia ele parou do lado, estacionou o carro, começou a olhar e falou: meu irmão, eu preciso falar de novo com os meus superiores. Preciso falar do seu trabalho e tal. E eu falei: tá bom, irmão, fica à vontade. E ele foi e fez. E, irmãos, quando o Senhor faz, quando Ele realiza, é assim. E ele foi e falou, passou meu contato para as pessoas que eram responsáveis ali, e uma delas já entraram em contato comigo. E, irmãos, na época da pandemia, antes de iniciar melhor a pandemia, eu tinha aberto uma microempresa para mim. E quando se iniciou, aconteceram as coisas e eu fui obrigado a fechar. E quando essa pessoa entrou em contato comigo, eu falei: olha, você vai precisar emitir notas. Então eu falei: puxa, eu vou ter que então abrir uma empresa novamente. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor, Ele restaura os sonhos. Entende? Assim, eu estava iniciando a minha empresa na época. As coisas estavam indo muito bem. E recordando aqui com os irmãos, nós precisamos de muito tratamento, irmãos. E nós pensamos que nós temos toda a estrutura necessária, a maturidade já para lidar com certas coisas. Mas o Senhor usou tudo aquilo para tratar muitas situações em mim. Tomei naquele momento muitas atitudes erradas. E o Senhor, Ele é muito misericordioso. E em todo o tempo Ele não deixou de cuidar de mim e ser generoso comigo, irmãos. Minha esposa grávida, minha filha nascendo, em todas aquelas preocupações Ele sempre cuidou de mim. E eu fiz um trabalho para essa empresa. Eles gostaram muito do meu trabalho. Muito. Tanto que este responsável ali, a pessoa que fica responsável pela frota de caminhões, ele chegou a dizer: olha, você foi um anjo que Deus colocou aqui neste lugar. Porque, irmãos, a gente não pode, como pessoa, diante de quem nós estamos e sendo quem nós somos, a nossa vida não é apenas um trabalho secular e sermos abençoados, embora o Senhor, Ele deseja fazer isso por nós. É mais do que isso. É nós levarmos a presença do Senhor, a luz dEle, a transformação que Ele tem feito em nós, aonde nós vamos. Ministrar as vidas, irmãos, transformar as vidas. Porque eu e você temos sido ministrado e eu e você temos sido transformados. Então, no decorrer, enquanto eu ia realizando esse trabalho, o Senhor foi abrindo as portas. Ele foi abrindo os caminhos. Hoje, irmãos, a minha oração é para que eu tenha saúde, sabedoria e entendimento para dar conta dos clientes, dos trabalhos, tudo que o Senhor tem enviado. Gerenciar bem o tempo. Eu não me recordo de ter ouvido
de um atributo como esse de Hashem, de que Ele é generoso. Mas Ele é generoso. E Aruch, irmãos, ela ministrou de uma forma muito clara, irmãos, sobre as nossas vidas através dessa mensagem. E Aruch, ela deseja ministrar sobre essa questão claramente na sua vida hoje. Pare para pensar um pouquinho como você tem vivido a sua vida. Você está olhando somente para você, para os seus problemas, para os seus objetivos, ou no seu coração tem espaço para o seu próximo? Ou no seu coração você consegue enxergar o seu irmão, a sua irmã? Irmãos, nós podemos impedir, irmãos, que pessoas se levantem dos seus egoísmos e mesquinharias por meio das nossas ações. Nós fomos chamados para sermos generosos, irmãos. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Olha o que diz. Enriquecendo-vos em tudo. Ouça isto. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz parte, que por nosso intermédio sejam tributadas graças ao Eterno. É por meio das nossas ações e através do nosso ser e desse Espírito generoso que faremos com que as pessoas reconheçam a bondade de Hashem. Muitas vezes, irmãos, por nosso intermédio. Você pode ser usado por Hashem. Todos nós, irmãos, de fato podemos. Todos nós. Ninguém aqui pode falar, eu não posso ser usado por Hashem. Não, todos nós podemos. E eu me lembrei do instrumento musical, que recebe primeiro do fôlego, da ânima, da vida de quem o está utilizando. No caso aqui, um instrumento de sopro. Mais à frente nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. A ordem, irmãos, a seguir, preste atenção, é um ministério para todos que desejam adentrar na generosidade de Hashem. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. As pessoas querem muitas riquezas, serem ricos em muitas coisas. Veja esta ordem. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. E este texto, irmãos, não receba este texto tendo os olhos e o foco apenas em recursos financeiros. Preste atenção, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. E aqui não está tratando apenas de recursos financeiros, porque, irmãos, ninguém é tão pobre que não possa receber algo, doar algo, melhor dizendo. E ninguém é tão rico que não pode receber alguma coisa. Compete a mim e a você nós assumirmos a responsabilidade sobre as vidas ao nosso redor. Pois, irmãos, nós não seremos capazes de ver o nosso próximo, de ver as pessoas, a situação, a necessidade das pessoas, se o objetivo das nossas vidas, irmãos, se resumir apenas a nós mesmos. Quantos em seu egoísmo, irmãos, estão decidindo não amar? E desta forma, preste atenção, elas impedem o fluir de Hashem nelas. Lembram do instrumento musical? Como assim as pessoas impedem o fluir do Senhor na vida delas quando elas decidem não amar? Quando uma pessoa decide não amar, irmãos, doar amor, doar de si, aquele que é o amor,
ele é impedido de fluir nessa vida, de passar através nela. Porque quando uma pessoa ela decide doar de si, ela decide amar, o que acontece, irmãos? Da onde vem o amor? Quem é o amor, senão Hashem? Então você primeiro recebe no seu interior. Passa por você primeiro. Então você doa. E você entrega. Novamente, vamos lembrar da tristeza a qual o nosso Senhor expressou o que está acontecendo. Ele tem sido generoso com o povo dele. Dando do amor dele, da misericórdia dele. Não é só sustento, não, irmãos, desta terra. É vida, é saúde, é cura, paciência, uma nova oportunidade. Ele tem sido muito generoso. E aí eu e você podemos escolher não ser generosos da mesma forma. E aí o que acontece, irmãos? Nós impedimos o fluir do próprio Eterno dentro de nós, irmãos. Você compreende o que pode acontecer? E aí nós podemos se deparar com alguma situação, com alguma vida, e não compreender o que acontece. Eu estou falando de um crente. O que se diz um crente. Congrega. E você pode não compreender o que acontece. Não há transformação, não há mudança. Porque nós somos ávidos em fazer isto. Em olhar para o outro. Mas é porque a pessoa ela não permite que aquele que tem o poder de transformar a cura flua dentro dela. Irmãos, eu digo isso para vocês porque o Senhor fez isso em mim. E muitas vezes doía em mim, irmãos. Porque Ele queria remover o que não estava bom. Aonde tinha sujeira, aonde impedia dele fluir dentro de mim e agir através de mim. Muitos irmãos, muitos crentes estão agora vivendo, acreditando numa mentira de Satã. Que se elas doarem, elas vão perder, elas vão ficar com falta. Elas vão ficar no prejuízo. Elas vão ficar no negativo. Porque é muito melhor guardar, manter e buscar tudo que se puder buscar como seu direito, aquilo que você acredita que é direito seu, apenas para você mesmo. Sem saber, irmãos, olha isto, que elas caíram numa armadilha e se tornaram como o mar morto, que só recebe, mas ele não dá nada. Ele recebe águas, mas ele não dá águas. E é um mar morto. E o Senhor não quer isso para você. Ele quer que você tenha vida em abundância. Não seja assim, alguém que recebe, mas não doa. Não escolha morrer. Dar é vida, irmãos. Doar é vida. E o que o mundo está ensinando aí fora? Busque o seu interesse. Vá lutar pelos seus objetivos. Não estou dizendo para você largar os seus sonhos. Não. Mas tenha olhos também para aquele que necessita. Hashem, ele tem um filho, irmãos, que é igualmente generoso a ele. Que não somente doou a nós o seu tempo, doou a nós a sua atenção, doou a todos, irmãos, da atenção dele. Ele doou da sua força, irmãos. Ele doou a dedicação dele. Ele doou o sacrifício do sono. Quantos momentos ele estava cansado e queria dormir. Mas ele escolheu ficar acordado e dar atenção para aqueles que estavam precisando. Ele doou da sua dedicação em orações, na madrugada, por mim e por você. Ele doou dos dons dele, os dons de cura, os dons de provisões, chegando a ponto, irmãos,
de morrer nesta generosa doação. Eu jamais conheci alguém assim. Mishlei Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. E eu gostaria de ler esse texto em mais duas versões que falou muito comigo. Mishlei Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio ao próximo, alívio receberá. Em mais uma versão. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez ao próximo. Irmãos, nós acabamos de ter o curso de Meiarro, onde nós vimos que o Senhor ele vai espelhar. O que você faz diante dele vai ser um espelho. Então não reclama. A gente tem que ser, irmãos, maduro. A gente tem que ser honesto com nós mesmos. E temos a coragem de reconhecer. E de enfrentar, de se posicionar, sermos responsáveis com os nossos atos, irmãos. Porque olha o que diz essa versão. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez ao próximo. Yeshua, irmãos, ele veio ao mundo como fontes de águas vivas. E hoje chegou o momento de nós fazermos a nossa parte. No dia de hoje, nós vamos participar do Seudat Mashiach, a ceia do Messias. E até o dia de hoje, irmãos, Yeshua ele continua se doando e sendo um exemplo para mim e para você. A nossa, irmãos, a nossa experiência de doação, ela deve ser contínua. E qualquer um que desejar, irmãos, adentrar nessa generosidade de Hashem, precisa estar embaixo deste poder generoso. Eu peço a Hashem para que todos entrem nessa dimensão de poder. É muito poderoso, irmãos. Porque é neste poder, irmãos, que eu desejo me mover. Em generosidade para com a minha casa, começa na nossa casa. Generosidade na minha casa, no ministério, no trabalho. Que o Senhor me capacite, irmãos, a ser um constante doador. E eu sei, irmãos, eu tenho desfrutado isto. Eu sei que o generoso diácono está comigo. Hoje, irmãos, a minha oração e o meu pedido de generosidade é para que a Ruach HaKodesh venha sobre a sua vida. E faça o mesmo, peça o mesmo que Melech Davi pediu. Terrilim, Salmo 119, 17. Sê generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. E ele vai ser. Mas você vai viver e observar a palavra dele? Eu oro para que nós, irmãos, ao ingerirmos esses elementos sagrados, todos nós tenhamos o sentimento de adentrarmos na generosidade de Hashem. Não com o pensamento de recebermos dele, irmãos, mas de sermos como ele. E certamente o fluir dele, irmãos, se efetuará em sua vida, como ele fez na minha vida. Hoje eu vivo experimentando, irmãos, um relacionamento mais próximo com Hashem, com Yeshua e com Aruch. Tem sido bom demais, irmãos. Tem sido muito bom. Momentos de qualidade maravilhosos, irmãos, que eu não tinha vivido ainda com ele. E é isso que ele quer. Estar junto de mim e de você. Ele pode realizar, irmãos, muito mais por você. Ele pode realizar muito através de você. Creia nisto. Mas comece agora
agora reconhecer que Ele tem sido generoso com você. Siga por este caminho. Esteja disposto a doar. Esteja disposto a doar o que você tem, não o que você não tem. Não se preocupe com isso. O Senhor, Ele vai falar. Ele vai dizer para você o que você pode fazer. Ele vai dar para você também as condições de como se doar. E então você verá tudo, irmãos, se transformando de uma forma surpreendente e extraordinária a sua vida, a sua volta. Em nome de Yeshua. Que assim seja. Eu tenho vivido isso, irmãos. Eu tenho vivido isto. Eu tenho visto isso na minha vida. E eu tenho experimentado isto. Creia você também neste poder de generosidade. E adentre nessa generosidade, esse poder maravilhoso. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Pai amado, eu agradeço a Ti, Hashem. Pai, eu tenho procurado, Hashem, reconhecer e agradecer o que o Senhor tem feito. E eu peço ao Senhor, Pai, através da Tua Ruach, abra os olhos dos meus irmãos. Pai, aqueles que não conseguem mais ter esperança, aqueles que podem já ter, Pai, enterrado ou desistido de algum sonho, de algum projeto. Ajude os meus irmãos, Pai, a voltarem a sonhar. Mas, Pai, eu peço ao Senhor, mostre aos meus irmãos, que muito eles podem fazer com o Senhor. Ajude os meus irmãos, Pai, a não serem cooptados por este mal, do egoísmo, de lutar pelas suas próprias necessidades. Pai, quando nós decidimos cuidar de alguém, o Senhor vai cuidar de nós, usando outras vidas. Ajude os meus irmãos, Pai, no nome de Yeshua Mashiach, nessa decisão. E que eles vejam, Pai, eles possam experimentar o que o Senhor tem feito na minha vida. Muito mais, Pai, eu peço que o Senhor realize na vida dos meus irmãos. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, assim seja.